Com muita alegria, eu gostaria de apresentar o pastor Dinarte, que está nos honrando com a sua vinda neste lugar. Tem sido canal de bênção na vida dos pais de muitos jovens aqui, e tem sido canal de bênção na vida de muitos casais, e tem ministrado uma palavra poderosa para nós. Amanhã ele estará ministrando uma palavra sobre finanças. Tem muitos jovens que estão aqui, que já estão trabalhando, já têm o seu dinheiro, e que necessitam muito desta palavra de finanças amanhã, pela manhã, às 9h30. O pastor estará ministrando agora uma palavra do céu para a tua vida e para a minha vida. Você crê nisso? Pode dizer amém? Quantos querem receber a palavra de Deus aqui com liberdade no coração? Pode dizer amém? Então agora, levante a sua mão agora e diga uma palavra de Deus para abençoar a vida do pastor. Amém? Feche teus olhos e abençoe a vida dele. Pai, no nome de Jesus, abençoamos a vida do teu filho uma vez mais. Que haja esta unção, Senhor, na revelação da sua palavra. Estamos aqui, Senhor, preparados. Cobre-nos de santidade, Senhor. Tu sabes o que esta igreja necessita. Tu sabes o que esses jovens necessitam. Tu sabes, Senhor, os sonhos que nós temos para esta geração, Senhor. Uma geração que te conhece e uma geração que fará o teu nome conhecido, Senhor. Meu Deus, eu creio, Senhor, num revestimento de santidade, de pureza, Senhor, meu Deus, e que o Senhor está derramando sobre a vida, Senhor, da nossa igreja e da nossa juventude. Que o Senhor possa usar o teu filho hoje como realmente, Senhor, um instrumento, um profeta do Senhor para as nossas vidas. Nós oramos e o abençoamos e o fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém? Um aplauso ao Senhor pela vida do pastor Dinarte, e ele está com a palavra neste momento. Obrigado. Pode sentar, pessoal. Ajeita o cabelo que eu vou tirar uma foto panorâmica. Ajeita aí que vai para o meu Facebook. Muito bem. Muito bem. Quem sabe como é que começa uma história de amor? Então vamos lá, todo mundo. Como é que começa uma história de amor? E como é que termina uma história de amor? Vamos devagar, todo mundo junto. Vamos lá. Todo mundo então, como começa? Como termina? Vou ter que fazer de novo porque ela não está falando. É para todo mundo falar. Ele também não falou. Não falou. Vamos todo mundo de novo. Como começa? Como termina? É assim que começa e é assim que termina uma história de amor. Mas hoje eu vou falar de uma história de amor que termina com quase. Quase. Essa história começou com... Vamos lá? E terminou com... Não, gente, tem que ser dramático. Vamos lá, começou com... E terminou com... Não é uma tragédia quando alguma coisa tem tudo para dar certo e acaba quase. Exemplo. Você já marcou um programa, um passeio, um negócio que estava tudo certo, tinha tudo para dar certo e quase deu certo? Você terminou a faculdade, fez estágio numa empresa, e aí quando estava terminando o estágio, você falou assim, eu acho que eles vão me contratar. Quase. Mas hoje eu quero falar a história de um pessoal, está aí na sua Bíblia, pega em Gênesis 34. E nós vamos estudar junto aqui, ver algumas coisas sobre a história de um pessoal que tinha tudo para dar certo. E não deu certo, quase deu certo. Quase foram felizes para sempre. É a história de um rapaz e a história de uma menina. É a história de gente de boa família. A menina
ela era uma adolescente. O rapaz era um jovem rapaz, devia estar lá com seus 20 e poucos anos. E a história deles é mais ou menos assim. Aliás, a história é totalmente assim, porque está na Bíblia, né? Cada um lê um versículo para mim, para me ajudar? Não vamos deixar intervalo, não. Quem lê o primeiro, o outro lê logo o segundo. E aí vamos até o final do capítulo, beleza? Vamos lá? Eu não estou com pressa, porque eu sou o que mora mais longe. Então, vamos ficar tranquilo aí. Vamos lá. Eu leio o primeiro. Ora, Diná, filha que Lia dera à luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Verso 30. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: Vós me afligistes e me fizestes odioso entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e os ferezeus. Sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim, e serei destruído, eu e a minha casa. Aí os filhos deles respondem assim para o pai: Abusaria ele da nossa irmã como se fosse uma prostituta? Essa é uma história, gente, muito interessante, porque eu falei, são duas pessoas, dois jovens, uma menina adolescente. Quando eu fui ler para tentar descobrir, ela devia ter entre 14 e 15 anos, 16 no máximo. Tem alguém aqui nessa idade, entre 14 e 16? Levanta o braço, essa época não é para ter reumatismo não, filho. Levanta o braço com vontade. Isso. Beleza, então é mais ou menos da idade de vocês. Agora, ela era uma menina que nasceu numa casa que só tinha filho homem. Quantos irmãos ela possuía? Alguém lembra? Quase. Quem dá mais? Vai. Quem dá mais? Eu dou-lhe uma, dou-lhe duas. 12 irmãos. Garoto lá mandou bem. Ela tinha 12 irmãos, gente. E ao ter 12 irmãos, a casa dela fedia meião. Você entende? Os caras trabalhavam com boi, com vaca, com cabrito. Quando aqueles caras chegavam em casa, a casa era insuportável. Imagina só, hein? Hoje de manhã, a gente estava conversando aqui com... Foi hoje? Foi hoje de manhã. A gente estava falando que os dias hoje são muito difíceis. Não está difícil a vida hoje? Tem que lavar roupa na mão, botar para quarar. Você sabe o que é quarar, irmão? Não, né? Tinha gente aqui grande que não sabia não, o que era quarar. Naquela época, quem? Foi ele, né, que nos... é legal. Ele que perguntou. Eu fico aqui, eu fico ligado, sabe? E eu tô aqui pregando e tal. Aí na hora que eu falei o negócio de quarar, eu vi que ele olhou para ela e falou assim: Aí eu na hora pesquei, né, irmão? Mas, pô, é terrível, cara. Não pode dar mole comigo, não. Tinha uma ali passando batom, eu na hora fotografei. Ah, desculpa. Se entregou, filho? Eu falei olhando para cá, para não dizer que era você se entregou, agora fica vermelha, né? Mas era um brilho, um hidratantezinho labial, beleza, tava uma gracinha, né? A cora, mas japonês também fala assim, né? A cora, tá corando a roupa. Acorda de manhã e diz Ohayou gozaimasu. Mas é assim mesmo, Ohayou é bom dia em japonês. Ohayou gozaimasu. É assim que eles falam. Então, o que eu estava falando mesmo? Aí imagina, Diná, qual era a tarefa que vocês acham que sobrava para ela? Lavar roupa de irmão, que devia ser uma miséria, filho. Tirar aqueles fedor, carrapicho, aqueles troços, porque era terrível. Agora, além de tudo, não deve ser fácil ser a única menina numa casa cheia de irmão. É muito Sherlock Holmes, gente. É muito homem para vigiar a menina, não deve ser terrível. Tem alguma menina aqui que só tem irmão homem? Fala sério, quantos irmãos você tem? 2, e você? 4! Gente, pessoal, quando estiver orando, lembra de orar por essa menina. Porque os caras não chegam junto, amigo. Os caras olham, pô, ela tem 4 irmãos, olha que dureza. Não é não? Quem mais? É menina numa casa só de irmão. Quantos irmãos você tem? 1, tá beleza. É 1 contra 1, tapa, rola, solta. Você, 2. 2 mais velho, é terrível. Você? 2. Tinha alguém lá atrás que falou 1 só. Aí tá empatado, ela tinha 12, gente, ninguém merece. Agora, pensa bem, se você é uma menina que mora numa casa e só tem irmão, o que você mais quer na sua vida? Fala, de casar, garota.
Só pensa nisso. Você está muito novinha para estar com essas preocupações, filho. O que você mais queria na vida se morasse numa casa com um monte de irmão? Deixa ela responder, ela que tem 4 irmãos. Não sabe? Alguém pode dar uma sugestão para ela agora? Vai. Queria amiga. Porque papo de homem ninguém merece. Não é verdade? Os moleques têm umas conversas bobas. Falam. Não, os caras. Nossa, não é verdade, menino. Nossas conversas nada a ver. Homem só fala de 3 coisas. Quais são? Futebol, mulher e carro. Agora, se é rapaziada jovem, é videogame. Eu fico bobo de ver os caras com 20 anos, tudo que eles sonham na vida é ter o PlayStation. Xbox. Ah, tão vergonha, cara. Não, e os casados? Os caras tá juntando dinheiro para comprar. Eu fui para os Estados Unidos, aí viram um irmão da igreja para mim. Pastor, o senhor está indo nos Estados Unidos, né? Tô. Vê quanto é que custa o Xbox para ver se o senhor traz para mim. Eu falei assim, vai andar, pai. Trazer Xbox para marmanjo não quer uma furadeira? Mas ela queria fazer amizade. Olha como é que começa o capítulo. Ora, Diná, a filha que Lia dera a Jacó, saiu para ver como viviam as filhas da terra. Tudo que ela queria era... Amiga, agora você acertou. Ela queria fazer amizade, gente. Alguém conseguiu ver aí que ela saiu atrás de namorado? Ela saiu atrás de homem na rua? Ela saiu para fazer amizade. Mas tem uma segunda coisa que você também não vê nesse texto. Dá para ver se ela pediu autorização ao pai ou à mãe? O verbo diz que ela simplesmente saiu. Fui. Vazei. Ela foi. E ao sair desse jeito, é aqui que eu quero chamar a primeira atenção de vocês. É o risco da independência. O maior perigo que se tem quando se é jovem é o risco da independência. Ela não saiu para arrumar namorado, ela saiu para fazer amizade. Mas o texto diz que ela saiu por conta própria, ou pelo menos deixa implícito isso. Agora vejam também, por outro lado, aparece um cara que era da região. E quando passa aquela menina, eu fico imaginando na minha cabeça, né, porque eu viajo pra caramba, que Diná devia ser moreninha. Porque ela não morava num lugar fixo. O pai dela era criador de gado e eles eram nômades, moravam em tendas. Então viviam peregrinando, e ela devia ficar muito exposta ao sol, ao tempo. E ela devia ser uma menina morena, com uma pele bonita igual a sua, com cabelo preto igual ao seu. E aí, quando ela está passando para ir atrás das meninas, quem viu? Quem? Se quem fez mais ou menos assim, quem? Se quem, entendeu? Essa é horrível, gente. É igual aquele jogador que era do Cruzeiro, Pedro quem? Quem? Pedro quem, né? Aí no que ela está passando, quem viu a menina? Se quem. E eu acho que ficou mais ou menos assim. Ele devia estar sentado na escadaria do shopping. Qual é o shopping? Paládio. Aham. E aí passa uma menina que ele não conhecia. Carne nova no pedaço. Ele conhecia todas as meninas da cidade dele. E ele viu uma menina nova. Ele era o famoso pegador. E ele viu aquela menina passar. E volta para a Bíblia aí, se você ainda não fechou.
Agora a gente não fala mais fechou a Bíblia. Se você ainda não fechou o seu aplicativo, o pessoal está lendo aí no smartphone. O verso 2 diz assim: viu-a Siquém. E o final do verso diz: ele a tomou e a possuiu. O que é tomar, gente? Pegar o que não é? Ou tomar, pegar na força. Ele a tomou e ele... Continua aí, irmão, depois eu volto. Ele a tomou e ele a possuiu. Ele simplesmente olhou para aquela menina. Se você está olhando aqui para a tela, qual era a motivação dele? Carnal, desejo carnal. Ele olhou para a menina e a primeira coisa que despertou nele é que ele deu uma filmada no produto. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Nós ficamos expostos. E a primeira coisa que as pessoas percebem na gente é o que elas veem mesmo. Todos nós somos expostos. Só que tem uma maneira de ver. E tem outra maneira de ver. E ele não viu da primeira maneira, ele viu da segunda. Porque ele viu com os olhos de quem queria pegar, possuir, tomar para si. Toda vez que uma moça toma atitudes independentes, ela acha que ela está pronta para tocar a vida dela sozinha, mesmo no quesito fazer amizades, ela se expõe ao perigo. Toda vez que um rapaz olha para uma menina, mas olha daquele jeito que eu falei. Aliás, eu estava nessas minhas férias, eu estava num hotel lá no Rio de Janeiro, está lá no meu Facebook essa foto. E a Globo foi filmar uma novela lá no hotel que eu estava. Foi a Carolina Ferraz e a Flávia Alessandra. Duro, hein, irmão? A Carolina Ferraz não. Mas a Flávia Alessandra... Que a mulher é bonita, gente. Ela é bonita. E aí, lá no hotel que eu estava, é um hotel que tem convênio com a TAP, Transportes Aéreos Portugueses. E a tripulação estava toda... Então tinha um bando de português assim, do meu lado. E os caras ficavam... E os caras só com os fones assim... Tirando foto dela. Aquele Siquém, quando ele viu passar Diná, ele ficou olhando para ela com uma intenção no coração. A intenção dele era: acho que eu vou pegar essa menina. E toda vez que um rapaz tem esse tipo de iniciativa, tanto ela quanto ele estão se expondo ao perigo. Tanto a moça acha natural sair para fazer amizade, quanto o rapaz que acha que pegar uma menina não tem problema, todos os dois se expõem ao perigo. Então eu vejo que tem alguns perigos em a gente agir de forma independente. Perigo número 1. As meninas podem ler para mim? Ah, não tem só isso de mulher, a menos que meus olhos estejam me enganando. Vamos lá, todas as meninas? Toda vez que a gente age de forma independente, é bem provável, é bem possível que a gente faça algo contrário àquilo que os pais da gente ensinam para a gente. É bem possível que a gente faça exatamente o oposto daquilo que eles mandaram a gente fazer. E é bem possível que a gente faça exatamente aquilo que eles falaram para a gente não fazer. Exemplo, quando eu era garoto, que não era convertido, eu me converti com 15 anos, eu saía à noite, eu trabalhava desde os 14 anos de idade. Aí eu trabalhava de segunda a sexta, fazia escola técnica à noite, e quando saía da escola técnica na sexta-feira, eu já não voltava mais para casa.
eu já levava minha mochila e já não voltava para casa. E minha mãe a semana toda dizia, quando sair da escola sexta-feira, eu não voltava. Minha mãe dizia, se você vai para a casa do Elmo, ou do Maurício, ou do Serginho, que eram os caras com quem eu andava, não quero nada de bebida. O que eu fazia? Bebia. Não quero você ficando andando na rua até tarde. O que eu fazia? Varava a noite na rua. Toda vez que a gente age de forma independente, é muito provável que a gente faça exatamente o oposto daquilo que os nossos pais dizem para a gente fazer, ou faz exatamente aquilo que eles dizem para a gente não fazer. É ou não é verdade? Eu quero uma resposta convincente. É ou não é verdade? É. Eles falam para a gente não fazer, mas quando a gente faz o que a gente quer, a gente acaba fazendo exatamente o oposto do que eles mandaram a gente fazer. Os rapazes, pode ler para mim o segundo? É para ler como homem, hein, cara? Vamos lá, os homens. Ele pegou Diná, possuiu Diná, e aí, os irmãos dela, quando souberam da história, no verso 7, eles disseram assim, ele fez um desatino. Eu gostei de uma tradução de alguém que leu, ele fez uma loucura. Doidice, coisa que não se deve fazer. Toda vez que a gente age de forma independente, é possível que a gente haja de forma reprovável. Eu vou contar um bocado de coisa do tempo que eu tinha a idade mais ou menos a de vocês. Eu sempre fui um cara legal. Eu apanhei muito quando era criança, mas era tudo injustiça. Eu estou falando sério, era tudo injusto. Porque eu era uma criança legal e eu fui um adolescente joia. Mas lá no prédio que morava o Maurício, a gente morava em Duque de Caxias, lá no Rio de Janeiro. Quando faltava luz, a gente pegava a fita durex, ia no prédio colando, pelo amor de Deus, colando as campainhas dos vizinhos todinhos, sabe? Quando voltava a energia, a gente disparava a campainha do prédio todo. Era só molecagem, mas era reprovável. Era coisa que não devia fazer. Quando eu fazia mecânica na escola técnica, eu estudei na época da ditadura militar. A maioria de vocês nem sabe o que foi a ditadura militar, o tempo de censura, a repressão que se vivia nas escolas naquela época. Vocês hoje estudam, mas ter vivido aquele tempo foi um tempo interessante. E a escola técnica que eu estudava era dentro da vila militar. E uma vez por mês a polícia do exército entrava lá para revistar os alunos menores de idade. E botava a gente no paredão, cara. E revistava a gente, vinha com um cacetete assim, procurando coisa, era terrível. Eu tinha um colega gaúcho, Carlos, até encontrei com ele há pouco tempo, convertido também. Nenhum dos dois éramos convertidos. E a gente ia para o laboratório de mecânica, e a gente cortava tubos, rosqueava tubo, fechava o tubo, fazia perfuração, fazia um monte de coisa e fazia um canhão para botar as bilhas dos rolamentos, as esferas dos rolamentos, e explodia os canhões no tanque, no pátio da escola técnica, virado para a vila militar. Aquilo explodia, gente. Fazia um barulhão. Mas a gente fazia de propósito. Toda vez que a gente age de forma independente, a gente faz coisa que é reprovável. A gente faz coisa que a gente não tem coragem de contar depois. A gente faz coisa que a gente não dá relatório delas. Mas é possível também que a gente adote um vocabulário e uma conduta contrária aos que a gente recebeu. Mas talvez o pior de tudo isso é que quando a gente anda de forma independente, é possível que a gente sofra abuso físico, abuso emocional e abuso espiritual. Tem uma história na Bíblia que eu quero chamar a atenção de vocês para ela. Abra aí em Gênesis 19 e tem uma história super interessante a respeito disso. Qual era o nome do sobrinho de Abrão? Ló. Ló era filho de Arã, o irmão de Abraão que morreu, o irmão caçula de Abraão que morreu.
E ele já era casado, deixou um filho, e Abrão então assumiu a tutela desse filho de seu irmão caçula. E ao caminhar com seu sobrinho, o gado de ambos foi crescendo, chegou um momento que Abrão foi para um lado e Ló foi para as campinas que ficavam em torno de Sodoma e Gomorra. Atenção, gente, quando ele separou do tio, ele não foi morar em Sodoma e Gomorra. Ele foi morar nas planícies que ficavam próximas de Sodoma e Gomorra. Mas no capítulo 19, que essa moça está aberta aqui, onde é que ele está agora? Ele está morando no centro da cidade, na praça principal de Sodoma. Preste atenção numa coisa que eu vou chamar a sua atenção. Às vezes você fica muito perto de Sodoma e você acha que você tem controle. E quando você abre o olho, você já está morando na praça principal. Quando Ló recebeu aqueles anjos em casa, o texto que está aí em Gênesis 19 diz que os homens da cidade falaram assim: tragam eles para fora para a gente abusar deles. Os caras queriam ter relações sexuais com os anjos que estavam hospedados na casa de Ló. Ló era o responsável pela segurança daqueles anjos. E ele falou assim: vocês não podem tocar nele porque eles estão sob a minha tutela, estão debaixo do meu teto. Faz o seguinte, vem cá, moça. Vem cá, moça. Ló era pai de 2 filhas. Oi? Elas são primas? Agora são irmãs, filhas de Ló. Ló foi morar dentro de Sodoma e Gomorra. Sabe qual foi a solução que ele achou para acalmar os homens? Levem as minhas filhas e abusem delas. O que vocês acham disso? Vocês, meninas, o que achariam se o pai de vocês, para safar a pele dele, dissesse: não, pode levar minha filha. Não, ninguém gosta do meu amigo, não. Pode pegar minha filha e transar com a minha filha, faz o que você quiser com ela. Que nome você daria a um pai desse? Hã? Louco. Pervertido. Mas você sabe o que é? Quando você começa a andar muito perto de Sodoma e Gomorra, você começa a achar natural coisas que qualquer pessoa sã chamaria de loucura. Os lugares que você anda, os lugares que você escolhe ir, as companhias que você escolhe como amizade, vão acabar determinando o tipo de coisa que você acha certo ou errado. Entendeu, minha filha? Eu não sou Ló, não. Pode sentar lá, fica quietinha. Então, o texto diz que Ló se dispôs a entregar as filhas para serem abusadas. Tudo porque se afastou dos ensinamentos que ele recebeu. Tomou atitude independente. Não quero mais andar com você, tio. Agora vejam só, vamos voltar lá para Gênesis 34, que agora eu quero caminhar com vocês e mostrar algumas coisas. Lembra que eu disse que toda história de amor começa com... E se for tudo bem, termina? Foram felizes para sempre. Mas nem sempre termina assim. Vamos ver o que deu errado aqui. Primeiro, é que esse rapaz iniciou um relacionamento baseado na atração física e no desejo sexual. Toda vez que a gente começa um relacionamento baseado na atração física e no desejo sexual, as coisas quase dão certo, mas acabam não dando certo. Toda vez que você se aproxima de alguém, nossa, como ele é gatinho. E você fica com cara só porque ele é gatinho. Pode até começar com era uma vez, mas vai terminar com quase. Toda vez que você fica com uma menina só porque ela é bonitinha, cheirosinha, gostosinha, pode até começar com era uma vez, mas vai terminar com quase. Ele começou um relacionamento baseado na atração física. E toda vez que eu começo um relacionamento assim, eu desperto em mim o que eu tenho de pior. Eu desperto em mim o que eu tenho de pior. Eu vou falar aqui com toda franqueza. Que idade você tem, menino? Normalmente é quem pergunta. Não, esse aqui da frente. É você que está perguntando. 15.
Vou falar uma coisa para você. 13. É que eu estou velho e surdo já. 13. Então funciona assim, gente. Toda vez que a gente começa um relacionamento físico, a gente se expõe a determinados perigos. E eu vou ser bem honesto e bem franco com você. Você vai namorar com a menina, você vai agarrar uma menina, você fica ali agarradinho com ela. Por mais magrinha que seja a menina, ela tem relevo no corpo. Tem ou não tem? Sim ou não? Por mais magrinha que ela seja, ela tem relevo. E o cara que agarra a menina, o homem também tem relevo no corpo, ainda é relevo variável. Se você inicia um relacionamento baseado na atração física, no contato físico, você vai despertar em você o que você tem de pior. E o que você tem de pior é que você não consegue dominar uma coisa chamada lascívia. A gente fez um seminário para jovens lá na igreja, que eu era pastor, e foi um cara que hoje está casado, é até pai, Diogo Breda, o nome dele. E aí o Diogo Breda foi muito tocado, tal. Passou uma semana, a gente chamou os rapazes para conversar e sentamos com os caras e perguntamos assim: e aí, Diogo, como é que está a sua área aí e tal? Como é que as decisões que você tomou semana passada? Ele: não, pastor, tá até beleza, aí estou conseguindo numa boa, mas essa tal de lascívia é difícil, hein? Tal de lascívia, eu nunca mais esqueci do Diogo. A gente desperta o que a gente tem de pior. Porque a gente agarra uma pessoa, a gente transa com uma pessoa, a gente põe a mão numa pessoa. E uma vez eu recebi na minha casa um envelope da Renault. Quando ela lançou o Scenic, lembra do Scenic? Carro. Chegou um envelope na minha casa, um envelope escuro, bonito, com meu nome lá, de Narte Barradas de Souza. E estava escrito convite especial. Quando eu abri, pastor Anderson, tinha um cartão escrito assim, convite VIP. Eles estavam me convidando para fazer o test drive do Scenic no lançamento. Na época eu tinha um Del Rey 85. Venho. Eu falei, se eu chegar lá com o meu Del Rey 85, esse convite, eles vão dizer, mandamos para a pessoa errada. Eu pensei assim, como é que eu vou fazer esse test drive? Vou pegar um táxi, vou chegar lá e vou pegar o Scenic e vou dar uns rolé com o Scenic para conhecer o Scenic. Pensei, acho que eu vou parar na porta do meu prédio. E era uma rua estreitinha no centro de Vitória, vou parar ali, vou buzinar, e aí os vizinhos vão sair, vão me ver lá no Scenic e vão dizer, pô, morador do 904 está podendo. Depois eu falei assim, não, acho que eu vou na porta da igreja, e vou parar na porta da igreja com o Scenic, num dia de culto. Aí os irmãos vão olhar e falar assim, pô, o pastor está metendo o bicho na tesouraria da igreja. Eu falei assim, esse negócio não vai dar certo. Pensei, acabei não indo, mas eu tive uma brilhante ideia. Alguém aqui já comprou carro zero? Já comprou carro zero? Qual carro que você comprou zero? Um Siena. Foi lá fazer test drive? Não? Você foi fazer test drive? Não. Foi, Anderson, fazer test drive quando comprou? Aí, o senhor foi lá, tinha um Gol lá. O senhor pegou aquele Gol, deu umas voltas com ele, né? O camarada foi junto, mostrou tudo, tal, rodou, passou a marcha, acelerou, pereré, perorou, voltou lá, comprou o Gol, aquele, você comprou qual? Ah, você não pegou aquele que você dirigiu, não? Mas você não dirigiu aquele? Por que não pegou aquele? Aquele era usado para fazer test drive. Você queria um novo. Presta atenção, rapazes e meninas. Você que deixa todo mundo te pegar, te beijar, te abraçar, você é um test drive na mão dos outros. Por isso que tem muita menina que os farol já estão desregulados. A suspensão já está variada. A lataria já está amassada. Porque todo mundo senta, passa a mão aqui, passa a mão ali, aperta aqui, aperta colar. E o cara chega cheio de intenção e pega você. E você deixa ele fazer test drive em você, sua trouxa. Aí você diz, e aí, você vai ficar comigo? Aí o safado, se é crente, diz, vou orar. Conversa fiada, ele só queria fazer test drive. Você está entendendo? Você está entendendo, filho, o que eu estou dizendo?
Porque quando as pessoas vão na concessionária fazer test drive, eles nunca pegam o carro do test drive, eles querem um carro zero, exclusivo. Você está entendendo, filhinha? Deixe essas barangas virar test drive. Vocês, filhas de Deus, são carro 0 quilômetro e Deus tem um proprietário único para vocês. Diná saiu para a rua para fazer amizade, mas o que ela encontrou? Um cara que estava acostumado a fazer o quê? Test drive. As meninas da terra dele já estavam tudo avariada. Entendeu, irmão? E não é isso que Deus quer para vocês. O ato sexual fora do muro de proteção do casamento faz com as pessoas o que ele fez com Diná. Volta lá para o texto, diz, verso 2, ele a tomou, ele a possuiu e assim ele a humilhou. Tudo que um cara faz com uma menina quando ele pega e usa e abusa é humilhar a garota. Eu não conheço ninguém, a menos que essa pessoa já esteja morando dentro da cidade de Sodoma. Mas se é uma pessoa decente, se é uma menina decente, toda vez que um cara pega ela e beija ela, e agarra ela, e aperta aqui, buzina ali, passa a mão a colar, e larga ela, como é que ela se sente? Usada, humilhada. É assim que funciona, gente. Alguns pais se calam e transferem a responsabilidade. Quando a coisa ficou preta, ficou feia, o rapaz quis casar com Diná, ele falou com o pai dele para ir lá conversar com Jacó, e o pai dele contou tudo para Jacó. O meu filho fez uma besteira que não devia ter feito, mas ele quer casar com a tua filha. O que o Jacó fez? Se calou. Pai não pode se calar. Quando eu olho para essas moças, para esses rapazes aqui, tem muito rapaz bonito aqui, mais ou menos. Moça bonita tem muita mesmo, só mais, nada de menos. Quando eu olho, eu fico pensando que nenhum rapaz, nenhuma moça podia passar pela experiência de gostar de alguém, se apaixonar por alguém, e não ter um pai em quem pudesse confiar para conversar a respeito. Porque a maioria dos pais, a única coisa que faz... quero você agarrado com safado nenhum, não. Hein? Se eu souber que você anda namorando aí, você presta atenção, hein? Não é assim que eles falam? Os caras não sabem falar nada, parece que é filho de Jacó, pá. Eu tenho um colega de trabalho, o Paulinho, que é o líder do CRAU, ele um dia estava numa reunião e alguém falou assim, todo pai que tem filha mulher, ele tem que presentear sua filha, comprar flores para ela e tal, porque se você não fizer isso, alguém vai fazer. Aí ele foi embora para casa, terminou aquela reunião, ele passou na floricultura, sabe quem é o Paulinho, né? Comprou flores para Giovana. Quando ele chegou em casa com aquelas flores, a Regina, a mulher dele, ai, amor, que flores lindas e tal, ai, bem. Aí ele falou, só que não são para você. Não, eu trouxe essas aqui para Giovana. Pai, eu tinha falado com a mamãe esses dias que se um homem quisesse ganhar o meu coração era só me dar flores. Ele falou assim, cheguei primeiro. Minhas filhas, eu era uma topeira, gente. Eu hoje falei aqui com os pais quanta coisa errada eu fiz, mas eu não fiz só coisa errada. Teve uma coisa que eu entendi quando minhas filhas eram adolescentes, que eu falei assim, minhas filhas não tinham namorado. E quando chegava 12 de junho, aquela pressão da televisão, aquela pressão das lojas, de presente de namorado, e os mané tudo se preparando para passar conversa nas meninas, dando presente. Um dia me deu uma luz e eu falei assim, é dia dos namorados, eu comprei presente para minha mulher e para as minhas filhas. E cheguei em casa
e dei o presente da minha esposa e fui no quarto das minhas meninas e deixei o presente em cima da cama das minhas filhas. Mas antes disso eu escrevi um bilhete. Eu escrevi um bilhete em cada presente e coloquei junto do envelope, lá do pacote, e estava escrito assim: enquanto você não tiver um homem para chamar de marido, que possa lhe dar um presente no dia dos namorados, eu quero que você saiba que eu estou aqui para preencher todo o vazio do seu coração. Papai. Gente, é impressionante. Eu fiz muita coisa errada. Mas a minha filha mais velha, de 31 anos, ela está morando em Resende, no Rio de Janeiro. Ela não tem uma vez que ela me escreve que ela não escreva assim: te amo. A gente teve uma briga estratosférica no final do ano. Terrível, um quebra-pau, filho. Pesado. O clima ficou bravo. Depois disso, a primeira vez que eu encontrei com ela, a gente estava sentado num restaurante, que ela foi encontrar comigo na estrada, ela com uma colega de trabalho, a gente sentado, na hora da gente ir embora, eu disse: pai, deixa eu falar uma coisa. O que foi, filho? Eu amo o senhor, pai. Eu também te amo, minha filha. Nenhum homem podia se calar para os filhos. Nenhum homem, nenhum pai devia se omitir diante das lutas que as filhas passam, diante das lutas que os filhos passam, com as pressões que se sofre quando se é jovem, no que diz respeito à vida afetiva, vida sentimental, vida sexual. Mas Jacó se calou, esperou os filhos voltarem, terceirizou uma responsabilidade que era dele, exclusivamente dele. Outros pais tentam solucionar e salvar os seus filhos, assumindo a responsabilidade de tudo que os filhos fazem. Mas tem outros que tomam atitude positiva. Agora, o que esse texto mostra para a gente é que, mesmo tendo feito tudo errado, o tal do Siquém, a Bíblia diz que ele era um homem honrado. E aí eu quero chamar a atenção dos rapazes que estão aqui, é que mesmo rapazes honrados, rapazes de boa família, fazem coisa que nunca deviam ter feito. Quando você erra, o seu erro é reprovável, mas o seu erro não significa que você está reprovado. Toda vez que nós erramos, o nosso erro é uma coisa que nós fazemos, mas o nosso erro não é aquilo que nós somos. Porque Deus separa o que nós fazemos daquilo que nós somos. Deus não gosta das coisas erradas que nós fazemos, mas Ele continua nos amando. Mesmo que você tenha tomado decisões erradas na vida, Deus continua amando você, Ele não vai mudar porque você errou. Agora, vejam só, quando a gente toma decisões erradas, a gente não somente desperta o que a gente tem de pior, mas a gente também desperta nas pessoas o que elas têm de pior. Quando os irmãos de Diná souberam, o pai se calou. Os irmãos ficaram indignados e irados. E aí, quando eles falaram assim, deixa sua filha casar com a nossa filha, a primeira coisa que o irmão dela pensou foi, tem uma ideia. Plano maquiavélico. Minha irmã só casa com seu filho se vocês se tornarem como nós, porque a minha irmã jamais se casaria com um incircunciso. Foi o seguinte, Deus instituiu como símbolo da aliança entre ele e o povo de Israel, que todo macho que nascesse teria a pele do pênis, o prepúcio, cortado. Era o símbolo da aliança. Então, todo mundo que estava em aliança com Deus do sexo masculino tinha a pele do pênis cortada. É o que nós chamamos hoje de quase a cirurgia da fimose. É algo parecido. E aí, para poder casar com alguém da linhagem judaica, se não fosse judeu, tinha que se circuncidar. Era o rito de iniciação para se tornar um judeu convertido. E aí ele falou, vocês terão que circuncidar-se como nós.
Não somente você, seu pai, mas todos os homens da cidade, porque nós não vamos fazer isso. Deixa a nossa irmã casar se vocês não forem. O pai dele era o principal da cidade, e ele era um garoto honrado. Conversaram com os homens da cidade, todo mundo topou. Só que naquela época não tinha penicilina, anti-inflamatório, os caras ficavam com febre vários dias até a infecção passar. E no auge da febre e da dor, os dois irmãos dela, manipulados, premeditados, religiosamente manipuladores, entraram na cidade e vingaram a irmã deles, matando todos os homens ao fio da espada. Os inocentes, o pai do rapaz e o próprio rapaz, eles mataram todos os homens na calada da noite, na pior das covardias. Você já ouviu falar desse tipo de crime? Um cara pega a menina, filha de um homem, estupra ela, violenta ela, transa com ela de qualquer maneira, aí o pai vai lá para vingar a honra da filha, pá! Mata o cidadão. Esses camaradas fizeram algo semelhante, na covardia. E depois, quando o pai soube, falou, vocês causaram um problemão. Gente, nós precisamos entender que essa história aqui, ela é um retrato do que acontece na vida de muita gente. As pessoas acham que quando elas decidem fazer as coisas, elas estão decidindo só para elas, mas elas estão colocando as suas famílias e todo mundo no problema delas. Cada vez que um rapaz e uma moça decidem tocar a sua vida, achando que não tem maiores consequências, eles estão enganados, porque a família toda se envolve e a gente acaba despertando nas pessoas o que elas têm de pior. Quantas moças foram postas para fora de casa? Quantas moças transaram com seus namorados e engravidaram? Quando ele soube da gravidez, o que ele fez? Vazou. Quantas cederam para o seu namorado, depois que deram a primeira vez, o que ele fez? Desmanchou. Era só o que ele queria. Mas esse texto também mostra para a gente que podia tudo dar certo. Vejam só que no mesmo texto que fala de tanta desgraça, tem todo o caminho. Quem aqui quer escrever uma história de amor que termine com foram felizes para sempre? Quem quer? Aqui está a história. É assim que faz. Você quer aprender, cidadão? Não precisa nem fazer, mas aprende, tá bom? Então vamos lá, é assim. Depois da toda besteira que ele fez, olha o que diz. Verso 3. Sua alma se apegou a Diná. Amou a jovem e falou-lhe ao coração. Tem uma tradução que diz, falou-lhe com ternura. Não tem aí? Aquela que está lá, falou-lhe com ternura. Love me tender. Lembra disso? Vocês não lembram, né? Isso é velho pra caramba, né? Elvis Presley, né? Ele, gente, sabia como falar ao coração. Ele sabia que se alguém quer conquistar uma mulher para a vida inteira, você só conquista uma mulher inteira quando você fala ao coração. Você só consegue ganhar a mulher de corpo e alma quando você chega no coração. E o texto diz que ele revelou o coração a ela e falou-lhe com ternura, revelou o seu amor para ela. A segunda coisa que esse texto mostra para a gente, que é o caminho para quem quer acertar, é que tão logo ele descobriu que estava apaixonado por ela, depois de ter feito toda a bobagem, o verso 4 diz que ele procurou quem? Está aí com a sua Bíblia aberta? Ele procurou o próprio pai. Ele chegou para o pai dele e falou assim, pai, conheci uma menina, estou gostando dela pra caramba. Você sabe por que é bom a gente falar com o pai da gente sobre essas coisas? Porque a gente é muito besta quando é jovem. A Bíblia diz que o coração da gente é enganoso, terrivelmente corrupto. Quem concorda com isso? Você está dizendo que o seu é assim. A minha filha, caçula, entendeu isso quando tinha 14 anos. E eu fiz um acordo com ela. E eu quero contar uma história bem bonita para vocês.
Ela tinha 14 anos quando ela entendeu isso e nós fizemos um acordo de que qualquer rapaz que se aproximasse dela querendo namorar com ela, ela ia dar o meu cartão para ele. Ia dizer, esse assunto você trata com meu pai. E ela é bonita. Não é, Dinho? Olhos verdes, loura, do cabelo cacheadinho. Aí ela foi tocando a vida dela assim, com muita tranquilidade. E um dia ela chegou para mim e falou assim, pai, deve ligar para o senhor um rapaz chamado Henrique. Eu falei assim, ai meu Deus. Você é mesmo, filha? Ele me procurou, disse que está interessado em mim, e eu falei com ele que essas coisas quem trata é o senhor, e eu dei o seu cartão para ele, ele vai ligar para o senhor. E não é que o atrevido ligou? Ele falou assim, seu Dinardo, falou assim, pois não, aqui é o Henrique, a Helena me deu o seu telefone, ela já deve ter conversado com o senhor, eu queria marcar para conversar com o senhor. Está bom. Onde você prefere? Ele falou assim, o senhor trabalha aqui em Pompeia mesmo? Você trabalha. Ele falou assim, eu trabalho na Jato. A gente pode se encontrar lá no Clube da Jato na hora do almoço? Eu falei assim, podemos. Quem não conhece Pompeia, o Clube da Jato é a maior empresa que tem lá. E o Clube da Jato é onde os funcionários almoçam. São mesas para 8 pessoas. Quando dá hora do almoço, gente, é assim de peão. As mesas ficam entulhadas e gente em pé esperando lugar. Aí quando ele chegou, eu já estava sentado à mesa esperando ele chegar. Ele chegou com um monte de colegas, gente. Os caras vazaram tudinho, ficamos eu e ele numa mesa, 6 cadeiras vazias. Parece que todo mundo entendeu que o clima estava pesado. Aí o Henrique sentou comigo e falou assim, olha, eu conheço a Helena tem mais de um ano, fiquei observando a Helena, e eu falei com ela que eu estou interessado em namorar com ela, ela mandou ligar para o senhor, eu queria saber o que o senhor tem a dizer. Eu disse, então tá bom, Henrique, vamos fazer o seguinte, eu vou lhe dar 3 perguntas aqui, e você leva para casa, semana que vem a gente senta, e você me traz essas respostas e a gente conversa. Ele, tá bom, nessa mesma hora aqui, mesma hora. Uma semana depois ele voltou, eu já estava lá, sentamos, conversamos sobre as 3 perguntas, eu falei assim, eu tenho mais 3 perguntas para você levar para casa, e semana que vem você traz elas respondidas e a gente conversa aqui. E ele foi embora. Semana seguinte, ele trouxe as 3 perguntas respondidas por escrito. E aí a gente conversou mais um bocado. E antes que ele falasse qualquer coisa, eu disse, eu tenho mais 2 perguntas para você levar para casa. E aí semana que vem a gente conversa. Aí ele voltou com as 2. Você está dando graças a Deus dela não ser minha filha, né, cidadão? E aí ele trouxe as 2 perguntas. E eu gostei das 8 respostas dele. Eu não vou falar quais eram as 8 perguntas, porque eu só passo para quem tem filha. Se algum pai que tem filha quiser, converse comigo, eu posso passar para vocês por e-mail. A vida de vocês, rapazes, vai ferver. E aí eu dei autorização a ele para ir na minha casa. O Henrique chegou lá, tocou a campainha, minha filha Helena desceu toda bonita, cheirosa, abriu o portão, eu já estava na sala, ela subiu, foi para o quarto, sentamos eu e Henrique na sala, assistimos televisão, filme, daqui a pouco ela trouxe um lanchinho, voltou para o quarto, nós 2 lanchamos, e eu falei assim, bem, já vai dar 10 horas, acho que já está na hora de você ir embora, Henrique. Tá bom, seu Dinarte. Aí, Helena, leva o Henrique até o portão. Ela levou, conversamos um bocado, foi embora. Semana seguinte ele volta, Helena abre o portão, ele senta comigo no sofá, a gente assiste televisão, conversa, agora é você que está dando graças a Deus de não ser minha filha, né? Eu estou lendo na sua cara, menina. Passados um mês, ele chegou para mim e falou, seu Dinarte, eu posso fazer, não um mês, 3 meses, isso está até na fita do caso, passaram 3 meses, eu comecei a estudar a Bíblia com ele, o livro Coragem do Hombridade, né? E passado 3 meses ele virou para mim, seu Dinarte, eu posso fazer uma pergunta para o senhor? Eu não estou namorando a Helena. Eu virei para ele e falei assim, rapaz, nosso relacionamento está tão gostoso que eu tinha até esquecido o motivo que te trouxe à minha casa. Isso era muito sério, gente.
Aí eu falei assim, Helena, pois não, pai. Eu falei, vem cá, papai. Aí minha filha desceu até a sala. Vem cá de novo, você minha filha. Vou chamar um cara legal, tá? Vem cá, pastor. O Henrique é altão assim igual ele. O Henrique tem mais de 1,90 m, meu genro. Tá vendo esse alemão grande assim? O meu genro é o contrário, ele é mulato. Minha filha estava perto assim, eu virei para ele e falei assim, Henrique, eu quero dizer que a partir de hoje, eu estou dando autorização a você para conquistar o coração da minha filha. A partir de hoje, você pode sentar com a Helena aqui na sala, mas eu preciso te fazer mais algumas perguntas. Nesse tempo todo que a gente está conversando aqui, eu falei alguma coisa que te constrangeu? Ele, não, senhor. Eu toquei você de maneira imprópria, que deixasse você desconfortável? Não, senhor. Fiz qualquer coisa que tenha deixado você triste, aborrecido, chateado? Ele, não, senhor Dinati, está tudo bem. Eu falei, se você tratar minha filha do jeito que eu te tratei aqui, você tem futuro na minha casa. Não fale, não toque e não faça nada que venha constranger a minha filha. Sim, senhor Dinati. Orei por eles e 2 anos e pouco depois eu fiz o casamento deles. Foi a coisa mais linda, gente. Eu pensei que eu ia morrer. Foi uma emoção extraordinária. Eu contei essa história para todo mundo no dia do casamento. Todos que estavam lá ouviram a história do meu namoro com o Henrique. E eu nunca pensei que fosse gostar de um negão. O Henrique é meu amigo. Hoje a gente estava, não sei se era almoçando, ele ligou para mim, não foi, Josélio? Ele ligou para mim porque ele estava fazendo um favor para mim. Ele não faz nada sem me pedir conselho. Ele, quando tem que tomar uma decisão profissional, ele me liga e diz, Nath, eu estou pensando assim, 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 o que você acha? Quando eu estou em Pompeia, eu procuro ir lá no escritório dele, orar com ele, abençoar a vida dele, abençoar os negócios dele. Quando a gente quer fazer o certo, a gente sabe. Se quem sabia? Ele abriu o coração para o pai dele e disse, consegue essa moça para minha esposa. E o pai dele foi lá conversar com o pai dela e dizer, o meu filho está amando a sua filha. Deixa a sua filha casar com meu filho. Quando você põe o seu pai, a sua mãe nessa história, você está protegido. Porque Deus estabeleceu seu pai e sua mãe para ser alguém que protege o seu coração. Você entendeu, filha? Você entendeu, rapaz? Vai lá, obrigado, pastor. Obrigado a você. Vocês sabem por quê? Porque quando um pai abre o coração para outro pai, tudo fica mais fácil. O pai do Henrique, o seu Luiz, também é meu amigo hoje. A gente faz programa junto, a minha família com a família dele. Eu nunca vou esquecer no dia do casamento, o seu Luiz é uma pessoa muito simples. Quando eles chegaram lá no hotel onde foi o casamento da Helena, eles estavam lá embaixo no saguão. Eu falei, seu Luiz, o senhor já foi lá em cima ver o salão onde vai ser o casamento, a recepção? Ele, não. Sabe, vamos lá para vocês verem. Eram os pais do noivo. Quando nós subimos, que ele parou assim no salão, que ele olhou, gente. A lagriminha rolou nos olhinhos do seu Luiz. Eu percebi que algo especial estava acontecendo naquela noite. Ninguém aqui precisava começar um relacionamento com era uma vez, cheio de esperança de que tudo desse certo, de que tudo fosse legal, para lá no final chegar à conclusão que quase deu certo. Sabe por quê? A Bíblia diz que os planos de Deus não podem ser frustrados, mas os nossos podem. Sabe o que aconteceu? Os irmãos de Diná mataram o cara que Diná amava. Ele foi extirpado da terra. Eles foram lá na casa onde a irmã estava morando e tiraram ela de lá à força. 14, 15, 16 anos. Ela agora era uma menina que não era mais virgem. Teve um casamento que acabou antes mesmo de começar. E sabem o que é pior?
Depois, se vocês quiserem se dar esse trabalho, essa é a última vez que o nome dela é mencionado na Bíblia. Nunca mais. Nunca mais o nome dela é mencionado na Bíblia. Dá para você imaginar o que é ser uma menina, filha de um homem que deu nome a uma nação, e ela desapareceu da história? Nunca mais é mencionada. Quantas meninas tinham um futuro brilhante e o futuro é jogado no lixo? Quantos rapazes tinham um futuro brilhante e por causa de decisões tolas, o futuro é jogado no lixo? Não vale a pena. Eu preciso dizer com muita dor no coração que eu queria que alguém tivesse me ensinado isso quando eu era jovem. Depois que eu aprendi essas coisas, depois de casado, muito tempo de casado, e eu quero ser muito honesto e transparente com vocês, porque eu jamais viria aqui ensinar uma coisa para vocês e ser falso, legalista, hipócrita. Eu, quando namorei com a minha mulher, eu fiz coisa com ela que eu nunca deveria ter feito. Eu era crente, um bom rapaz. Como se quem? Eu estava no seminário. Mas eu toquei nela de maneira que eu nunca devia ter tocado. Eu provoquei nela sentimentos e sensações que eu nunca deveria ter provocado. Nós nos permitimos coisas que a gente nunca devia ter se permitido enquanto namorados. Depois que eu entendi isso, um dia eu chamei a minha mulher, a dona Norma, que vocês não puderam conhecer dessa vez, e disse para ela assim: amor, eu preciso falar uma coisa para você. O que é? Se eu quero pedir que você me perdoe por ter tocado em você de uma forma que eu não podia ter tocado quando a gente ainda não era casado. Eu queria que você me perdoasse porque eu fiz com você coisas que eu não deveria ter feito quando a gente ainda namorava. Eu queria te pedir perdão porque ao invés de proteger a sua pureza, eu violei a sua pureza. Eu quero te pedir perdão porque ao invés de ser o homem que te deu segurança, eu fui o homem que abusei de você. Eu quero te pedir perdão porque ao invés de ser o homem que manteve o nosso relacionamento na luz, muitas vezes eu fui com você para um lugarzinho escuro para poder te agarrar e colocar minha mão aonde eu não colocaria se eu estivesse debaixo da luz. E nós dois choramos muito. E ela virou para mim e falou assim: eu preciso te pedir perdão também, porque eu também não fiz força nenhuma para evitar. E a gente chorou pra caramba, depois de casado, pensando no mal que a gente atraiu sobre nós e as portas que nós abrimos para que as nossas filhas fossem atacadas. Deus me escolheu como homem, não para ser o abusador das minhas irmãs, mas para ser o protetor delas. Todo mundo aqui que é homem, você é ungido de Deus, não para tocar e abusar das suas irmãs, mas para que as suas irmãs se sintam protegidas perto de você. Todas as meninas aqui deveriam se sentir seguras perto de um homem, principalmente de um homem crente. Eu pedi perdão às minhas filhas por não ter sido exemplo de um homem que cuidou da mãe dela quando a gente era namorado. E falei para elas: toda vez que papai fala dessas coisas com vocês, é porque eu não quero que ninguém faça com vocês o que eu fiz com a mãe de vocês. Eu estou falando isso para vocês, porque eu não quero que nenhum de vocês passe pelo que eu passei com a minha mulher. Foi gostoso? Foi. Foi legal? Não. Tive prazer? Tive. Recebi benefício? Não. Porque aquele que semeia na carne colherá corrupção. E eu paguei um preço alto dentro do meu casamento por não ter sido o homem que protegeu a minha mulher. Se eu não tivesse me arrependido, sabe como terminaria meu relacionamento com a Norma? A minha história com ela? Quase. Quase. Vocês sabem de uma coisa? Eu escrevi em janeiro agora no Facebook. Eu disse assim: o ano mal começou e eu descobri que estou casado com uma droga de mulher. Não foi, Márcio? Juscelio leu também. Você viu isso, Edinho? No meu Facebook?
Teve gente que ficou desesperada achando que eu estava brigado com a Norma. Teve uma irmã de São Paulo que eu estou doido para encontrar com ela, para pedir perdão a ela, porque aquela irmã, ela escreveu, não pode ser verdade, eu conheço ele, eu sei que eles se amam. Ela estava em pânico. Mas eu estava fazendo uma piada para dizer que eu estou viciado na minha mulher. Estou viciado, né? Eu amo a minha esposa. Embora tenha feito muita coisa da qual eu me envergonho. Eu queria orar pelas meninas. Eu não posso contar a história de nenhuma de vocês, eu só posso contar a minha e das minhas filhas. Não é verdade? Mas eu sei que as nossas histórias não são tão diferentes. Porque nós passamos pelas mesmas pressões. Vamos ficar de pé para a gente orar. Quantas meninas não querem que a sua história termine com a de Diná, como a de Diná? Dá um pulinho aqui à frente para orar com você. Se você quer que a sua história não termine com quase. Se em algum momento da sua vida você já tomou uma decisão independente que acabou trazendo consequências para você. Essa é uma boa hora para você se arrepender e pedir perdão ao Senhor. Se em algum momento da sua curta história, porque vocês todas são tão jovenzinhas, de alguma forma, você já encontrou um Siquém no teu caminho, e ele tocou em você, usou você, abusou de você, humilhou você, tirou proveito de você. Eu vou dizer uma coisa para você, Deus não se agradou disso. Mas não foi que Deus não se agradou porque ele ficou com raiva de você. É porque isso doeu nele também. Porque Deus não é como Jacó, que fica calado quando uma filha é abusada. Deus sofre. Deus se entristece, porque Ele ama você. E a única razão pela qual eu estou aqui falando essas coisas nessa noite, e não é a primeira vez que eu falo isso, é porque Deus quer que vocês saibam como filha dEle, que Ele cuida de vocês, que Ele ama vocês, que Ele perdoa você, que Ele te aceita como filha, que Ele não vai te jogar fora. E que se você deixar, Ele não vai permitir que nenhum Siquém se aproxime de você para fazer test drive e abusar de você. Mas você tem que aceitar o cuidado dEle. Amém, queridinhas? Eu queria ter centenas de braços para poder abraçar todas vocês. Vem cá, moça, que eu quero orar. Ela aqui. E abraçando ela, eu quero que vocês se sintam todas abraçadas. Mas depois eu posso dar um beijinho em vocês, não pode? Vamos orar? Feche seus olhos. Agradeça ao Senhor porque você está aqui nessa noite. Porque você só está aqui porque Ele te ama. E mesmo que você tenha decidido vir aqui, foi a mão dEle que te trouxe. Por causa da compaixão e da misericórdia dEle com você. Para que a sua história não termine no quase. Pai, eu oro pelas minhas queridas irmãs. Cada uma delas tem uma história, algumas bem curtinhas. Outras que com tão pouco tempo já têm alguma história para contar. Pai, se alguma delas já tem algum traço da passagem de um maldito Siquém, eu quero pedir que o Senhor toque nelas e limpe toda a impureza. Toda a impureza. Porque foi isso que Siquém fez com ela, tornou-a impura. E mesmo quando a gente não consegue recuperar a virgindade física, mas o Senhor pode restaurar o espírito da virgindade. Fazer a gente se sentir puro novamente, como se nunca tivesse pecado antes. E mesmo que as nossas histórias não nos tenham levado às vias de fato, mas se em algum momento o nosso corpo já foi tocado ou usado por alguém, nós pedimos que a tua mão de Pai toque na gente e nos dê a sensação do que é ser tocado em pureza,
abraçada em pureza, abraçada em amor e cuidado. Eu quero pedir que o Senhor envolva as minhas irmãs com os teus braços e sopra sobre elas o frescor de um relacionamento limpo e puro, que é o que o Senhor tem com elas. Eu quero orar pelos pais delas. Tira toda a covardia de Jacó e coloca nos pais delas a atitude de um pai que protege e que toma iniciativa. Eu quero chamar os rapazes para virem aqui à frente e pedir que vocês, por favor, como homens, venham orar por cada uma dessas meninas. Mas a exemplo do que o nosso pastor falou no início, vocês vão olhar nos olhos de cada uma dessas meninas e vão dizer: eu, como homem, te peço perdão por não saber te tratar como mulher. E peço a Deus que me ajude para ser o seu protetor e não o seu abusador. Não precisa ser sua amiguinha, pode ser qualquer menina, porque você está vindo como homem. E toda menina precisa de um homem que diga isso para ela. Quantos homens são homens o suficiente para virem à frente e olhar nos olhos da sua irmã e abençoar a vida dela e dizer: eu quero abençoar a sua vida e pedir que o Senhor guarde o seu coração. Vem cá, rapazes, venham aqui à frente e olhem nos olhos dessas meninas. Por favor, aqueles que desejam vir, ninguém é obrigado a vir porque eu estou falando. Senhor, eu quero pedir que aqui nessa igreja, nessa congregação que o Senhor tem dado o nome de Centro Familiar de Adoração, rapazes e moças aprendam a se relacionar em amor e santidade. Os rapazes protegendo a pureza e a virgindade das moças. E as moças aprendendo a proteger a integridade moral dos rapazes. Sem malícia, sem insinuação, sem sensualidade. Mas num tratamento de pureza, de amizade de irmão para com irmão. Meu Deus, quando agora um rapaz abraça uma menina, quando olha nos olhos, vai consertando, Senhor, vai consertando todo estrago na alma e vai restaurando a pureza de relacionamento que deve haver, porque o Senhor reservou coisas para nós, na hora certa, no ambiente certo, no relacionamento certo. Mas também há outras pessoas que Deus levantou, que são os nossos protetores, que são os pais. Se tem algum pai aqui, de algum rapaz ou moça que está aqui, você é ungido de Deus para abençoar e proteger os seus filhos. Você pode vir aqui abraçar e orar pelos seus filhos. Se você é adulto, está aqui, os seus filhos não estão aqui, vem abraçar e abençoar um rapaz e uma moça dos que estão aqui à frente. Que nenhum rapaz ou moça dessa igreja se sinta desprotegido por não ter um adulto que dê cobertura para ele. Queremos te agradecer, Pai, por esta proteção que o Senhor tem enviado, Senhor. O Senhor tem nos comissionado como servos para cuidar dos nossos conservos. O Senhor tem nos enviado, Senhor, como teus servos para cuidar dos nossos irmãos. Que cada um, Senhor, nesta igreja, viva esta realidade, Senhor, de família, Pai. Que entre nós possa haver este vínculo familiar, para que quando possamos olhar um para o outro, possamos olhar com um olhar de cuidado, de proteção, de um amor fraternal. Que nosso amor seja um amor protetor, um amor, Senhor, que realmente revele o teu amor. Que nós possamos caminhar neste manto de pureza, Senhor, e que possamos assim demonstrar ao mundo que o Senhor está entre nós. Caia por terra, Senhor, toda a legalidade do maligno agora. Em nome de Jesus, na autoridade do nome do Senhor Jesus, pelas decisões aqui feitas,
pelas decisões aqui, Senhor, no teu altar, Senhor meu Deus, feitas, que possa cair por terra todo vínculo de maldição, Pai, e que haja restauração, que haja prevenção, que haja cuidado, proteção e cuidado mútuo, Senhor, e que nós possamos seguirmos juntos em direção à tua vontade, ao teu propósito. Que o teu poder nos ajude, que o teu poder seja sobre a vida de cada um, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Se você orou com essa pessoa, abençoe a vida dela, diga uma palavra de bênção, diga, olha, Deus será contigo, Deus te dará uma família, Deus te dará alguém que realmente te ame, que vale a pena, uma pessoa que te honre, uma pessoa que te proteja, uma pessoa que te cuide. Amém? Amém, irmãos? Podemos dar um aplauso ao Senhor por tudo que nós temos ouvido e aprendido nesta noite. Amém?